Já estamos gravando. Gustavo, agora é com você. Beleza, obrigado, Grace. Boa tarde, pessoal. Queria começar agradecendo a Grace, né, e ao ecossistema de inovação na construção e mercado imobiliário pela oportunidade de poder falar aqui, conversar com todo mundo. Eu faço questão de ressaltar o nosso ecossistema, que é uma iniciativa com apoio do Sebrae, então eu faço questão de divulgar sempre e promover esse ecossistema que a gente faz parte. Eu separei essa live, essa apresentação em 7 tópicos, né? Então, vou começar fazendo uma apresentação minha, né? Depois uma introdução ao uso e operação de edificações, trazer alguns principais conceitos, dados e informações do setor. Vou falar de um projeto nosso aqui, do nosso escritório, que é a 7DTEC, gestão de manutenção. Vou falar da relação do BIM com esse assunto, né, de gestão e uso da operação das edificações e as novas tendências e tecnologias relacionadas a esse assunto, né? Então, meu nome é Gustavo Teto, eu sou engenheiro civil, tenho uma pós-graduação em engenharia de produção, um MBA em gestão de negócios imobiliários, estou há 16 anos aí no mercado de habitação voltado ao segmento de baixa renda, né? A minha experiência profissional ela se consolidou basicamente na FMM Engenharia, uma empresa familiar aqui de Curitiba, né? Eu fiquei 12 anos na FMM, eu entrei como estagiário, né? E finalizei minha carreira lá como diretor técnico. Na época a gente tinha mais de 20 canteiros espalhados aí pelos 4 estados, em 4 estados do país, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins. A gente tinha em torno de 4 mil unidades andando simultaneamente e uma carteira de apartamentos e em torno de 5 mil apartamentos na nossa carteira de manutenção. Então, essa fase me fez enxergar de uma forma diferente a gestão de uso e operação, né? Na FMM também eu tive uma experiência muito interessante, que foi com a consultoria do INDG, Instituto de Desenvolvimento Gerencial, que é o atual Instituto Falcone, né? E onde eu trabalhei em 2 projetos e que mudou totalmente o meu conceito de gestão, né? Para quem não conhece o Instituto Falcone, o principal case de sucesso deles é a Ambev, a Brahma, né? Onde a própria Ambev atribui ao Falcone, ao Instituto, a metodologia deles, o sucesso que eles tiveram. Então ali eu tive uma experiência muito bacana. Depois disso eu trabalhei num projeto em conjunto da Enepar e da Triunfo, chamado IT Sistemas Construtivos, que trouxe um método inovador americano chamado Novatec System. Basicamente era uma camada de poliuretano revestido com resina e fibra. Claro que uma composição desses três componentes totalmente diferente do que a gente tem por aí, né? E foi uma experiência muito legal também, né? Um método inovador de habitação. Sou professor do Senai, Planejamento e Controle de Produção, e ministro alguns cursos lá relacionados à qualidade, o PQPH, né? O que eu trouxe dessa minha experiência aí na carreira de habitação. E atualmente nós temos o nosso escritório, chamado SHT Engenharia, eu e o Eduardo, né, meu sócio. Estamos há em torno de 5 anos nessa empreitada, onde a gente atua basicamente com gestão de engenharia nas construtoras e manutenção predial, né? E de acordo com a manutenção predial, como a gente tem esse pé na manutenção predial, é que surgiu esse nosso projeto chamado de 7DTEC. Eu vou falar um pouquinho para vocês mais para frente. Então, iniciando o assunto, né, de gestão e uso e operação, né, a nossa abordagem aqui ela vai ser mais focada, ela vai ser focada principalmente no papel das construtoras e incorporadoras durante esse período, né, o período de gestão, o período de uso e operação das edificações. Mas o que é o uso e operação de um edifício, né? Ela é a ocupação propriamente dita do edifício, né? A ocupação, a utilização do edifício durante toda a vida útil dele. É a partir desse momento que a gente começa a ter no edifício os mais diversos acontecimentos e situações, né? Porque o edifício ele é uma empresa, né? Inclusive ele tem o CNPJ, né? É ali que a gente tem o início das rotinas administrativas, funcionário, reforma,
manutenção, desgastes naturais, renovação de dispensa, vistoria, enfim, uma série de demandas que são administradas pelos síndicos, né, e por administradoras quando é o caso, né? Mas normalmente toda essa questão ela é administrada por uma pessoa comum que normalmente não tem essa formação, né? Quando não é o caso em que se tem um síndico profissional administrando o condomínio. E como é que é essa transição, né, da execução da obra, da finalização da execução para o início do uso e operação? Normalmente ela é muito traumática, né? A gente brinca que muitas vezes as construtoras literalmente abandonam a obra, né? Até o trajeto de execução, planejamento, ela já é em direção ao portão, né? Então, é tipo assim, ó, quem apaga a luz, né? Então, e ela corta o vínculo, né, muito rápido e ela se afasta muito dessa fase que é muito importante que vem na sequência, que é a uso e operação, né? Eu não estou dizendo que isso é um padrão, a gente sabe que existem muitos casos de sucesso, mas ele é muito recorrente, né? E é aí que os problemas começam a surgir, né? O uso adequado, de acordo com os fins projetados daquele edifício, ele é essencial para contribuir com todo o período de uso e operação, né? Principalmente se tratando de durabilidade, e que é um ponto fundamental quando a gente fala de uso e operação, né? Que é a durabilidade do edifício. Por quê, né? Porque a durabilidade do edifício ela é uma questão, é uma exigência econômica do usuário, né? Do consumidor, do cliente, porque na grande maioria, na maioria absoluta das famílias, o imóvel de moradia ele é o maior bem patrimonial da família, né? Além de possuir um valor social fundamental dos usuários, porque é ali que ele vai formar ou se inserir em uma comunidade, vai ter as experiências, vai ter as lembranças, vai ter a vivência, né? E o imóvel ele tem que valorizar com o tempo. Ninguém compra um imóvel imaginando que ele vai desvalorizar, enfim, a gente sabe que a gente tem as depreciações, mas todo mundo imagina ou investe em um imóvel pensando que ele vai valorizar com o tempo, né? E é aqui que eu vejo uma oportunidade muito grande para as construtoras se destacarem, né, ou se diferenciarem. Mas eu vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, né? Outro ponto fundamental relacionado com uso e ocupação é a segurança, né? A gente já teve notícias de inúmeras catástrofes pelo país, é amplamente divulgada por jornais e meios de comunicação. A última até foi aquele prédio que desabou em Fortaleza, onde tiveram 9 mortes, né? Enfim, é uma tragédia, e elas ocorrem pelos mais variados motivos, né? Nesse caso especial, estava sendo executado uma manutenção corretiva no edifício e apontado como o principal motivo do desabamento, né? E até por conta disso, algumas cidades já possuem leis municipais exigindo as inspeções prediais, inclusive um projeto de lei já no Senado há algum tempo, tramitando, a PL 31, que torna obrigatório em nível federal a realização de inspeções prediais, né? Em Curitiba, né, nós temos um projeto de lei tramitando na Câmara, só que ele ainda tem um caminho muito longo a ser percorrido para se tornar obrigatório, né? Inclusive que foi o tema de uma matéria na Gazeta do Povo na semana passada, e que trouxe uma informação que me chamou muito a atenção relacionado à quantidade de prédios que nós temos hoje em Curitiba, né? Eu sempre procurei essa informação, nunca tive fonte para isso, mas enfim, a Gazeta ela traz ali que em Curitiba nós temos em torno de 25 mil prédios, né? É muita coisa, são muitas pessoas morando nesse tipo de empreendimento. Então, se não houver uma legislação, uma fiscalização, a chance de acontecer uma tragédia aqui em Curitiba também é muito grande. A gente até tem, Curitiba tem um comitê, que é um comitê, não, uma comissão, que é o COSED, que é a Comissão de Segurança de Edificações e Imóveis, mas ela tem o caráter apenas fiscalizador, né? Então, ela não tem essa força e não tem a capacidade de fiscalizar e fazer valer as legislações da forma como teria que ser, né? Enfim, independente das leis, o que a gente tem de lei federal, municipal, que a gente tem as normas técnicas que regem essa questão do uso e ocupação, né? As duas principais no nosso entendimento, a norma de manutenção, a 5974, que traz os requisitos para o sistema de gestão da manutenção,
a norma 15575, que é a norma de desempenho, né, que traz 12 requisitos para cada sistema específico e o geral. Então, só aí nós temos quase 60 requisitos, né? A norma 16747, as diretrizes para a expressão predial, é uma norma muito recente, agora de maio. A 14037, né, elaboração de manual de uso e operação. A gente tem também a CEBIC, né, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que tem muita informação no site, né, tem várias publicações, vários cadernos técnicos, todos gratuitos, que é importante baixar. Enfim, em termos de normalização, eu considero que essas sejam as principais, né? Eu queria trazer agora alguns conceitos importantes relacionados ao uso e operação de edificações. Falar de durabilidade, eu acho que é um dos principais quando a gente fala disso, né? Que foi o que a gente já começou falando, porque a durabilidade, além da questão econômica, ela está diretamente relacionada à vida útil do projeto e à vida útil da edificação. E o que seria isso, vida útil, né? A vida útil do projeto é a durabilidade prevista do projeto em projeto do edifício. Ela é teórica, ela é determinada pelo projetista ou pelos engenheiros que estão trabalhando em cima do projeto, né? E a vida útil é a durabilidade real do edifício, né? Mantendo, é claro, o desempenho requisitado e atendendo aos requisitos do usuário. Tudo isso é descrito na norma de desempenho, que é uma norma recente também, mas é a partir da norma de desempenho que a questão de desempenho, requisito de usuário, ficou muito clara e está sendo mais cobrado de uma forma mais incisiva, né? Enfim, como é que a gente calcula isso? De onde que saem esses números, né? A gente tem um modelo de cálculo, a norma de desempenho traz um modelo de cálculo, onde nós avaliamos três condições do sistema que está sendo avaliado, né? O primeiro deles, é o efeito da falha. Se eu tiver uma falha nesse sistema, qual é o efeito que ela vai ter no meu projeto como um todo, né? Ela pode ser grave, ela pode gerar um perigo à vida, um perigo à saúde, ou ela não tem problema nenhum, excepcional, né? Então, eu vou classificar ela de uma forma. A categoria da vida útil é outro aspecto que eu analiso, né? O que eu trago em relação a isso? O que a gente vê nisso, né? A questão é substituível esse sistema? Não é substituível? Consigo fazer uma manutenção nele? Não consigo? Então aí eu classifico ele em relação a isso. E o último é o custo da reposição da manutenção ou o custo de eu executar uma manutenção. Então, a partir dessa análise desses três parâmetros, eu tenho um percentual que eu aplico em relação à vida útil estrutural, né? Que é a mais longa, normalmente é 50 anos a vida útil mínima para o sistema estrutural, 75 para o sistema superior estrutural, né? Então, eu tenho um percentual que eu aplico em cima desse valor. Eu posso ter um sistema onde, de acordo com aquela classificação, eu tenho um percentual de 80% em cima da vida útil da estrutura, que nesse caso daria, então, 40 anos para determinado sistema. Enfim, é um conceito que a norma traz para a gente definir a vida útil do projeto. Conhecendo a vida útil, falando de durabilidade, falando de vida útil, um outro conceito que está diretamente relacionado com isso é o de garantia. O que é a garantia? É basicamente o direito do consumidor, né, de reclamar reparo, recomposição, devolução, revisão de contrato, né? Eu posso fazer essa revisão de contrato nesse momento. E em relação às garantias, a norma de desempenho e a norma de manutenção, a 5674, elas são bem alinhadas e elas utilizam os mesmos prazos de garantia, né? Então, que são o que normalmente as construtoras utilizam nos manuais. Então, ali eu vou ter todos esses prazos e normalmente é a fonte mais segura para a gente ter essa informação, né? Qual é a relação da vida útil em relação à garantia, né? Como é que esses dois conceitos eles são avaliados, né? Por que é importante trazer isso? Porque normalmente as pessoas imaginam que o papel da construtora ele acaba quando acaba a garantia, o que não é uma verdade. A responsabilidade da construtora ela não acaba com a extinção do prazo de garantia. Ela é aplicável
durante todo o período de vida útil da edificação, né? E é uma das questões mais importantes, porque se o usuário cumprir tudo aquilo que está nos manuais que foram entregues pelas construtoras, né, tem que ser entregues, principalmente no que diz respeito à manutenção, né, a construtora ela é obrigada a garantir os prazos de vida útil. É por isso que a questão manutenção ela é muito importante. E esse é o próximo conceito que eu queria trazer para vocês. A gente vai falar muito aí em torno de manutenção, até inspeção predial, mas enfim, qual é o conceito de manutenção, né? Ele é um conjunto de atividades que precisam ser realizadas ao longo da vida útil do projeto da edificação para recuperar ou conservar, né, até manter a capacidade funcional do edifício e dos sistemas. O que são os sistemas, né? É tudo aquilo que compõe o edifício. Eu tenho um sistema estrutural, eu tenho um sistema hidráulico, eu tenho um sistema de cobertura, eu tenho um sistema de revestimento, enfim, todos esses sistemas compõem a estrutura e eu posso analisar eles de forma individual, né? Ainda dentro da manutenção, a gente tem três tipos de manutenção, né? A corretiva, a preventiva e a preditiva. A corretiva é naquele momento, ela precisa ser feita, precisa ser executada, a falha já ocorreu, né? A preventiva eu consigo fazer uma programação com ela, a grande questão da preventiva é a programação. E a preditiva, alguns até trazem que ela é uma junção das duas, né? Porque você analisa, você planeja ela até o mais próximo possível da falha, né? Eu vejo que ela é um pouquinho diferente porque você realmente analisa os dados. Então, essa é a questão, é a diferenciação principal para preventivo, para preditivo, né? E nesse caso, como eu falei anteriormente, a gente tem a norma 5674, que é de manutenção, que trata dessas questões, né? Trata do plano de manutenção, dos prazos das atividades, das organizações, dessas informações, e ela é a norma mais completa, né, e a mais assertiva quando a gente precisa tratar de manutenção e edificação, né? Enfim, eu comentei no início, né, sobre as oportunidades construtoras em relação à diferenciação, vantagem competitiva, etc., né? Se a gente for seguir as tendências do benchmarking da construção civil com a indústria, principalmente a automobilística, né? Logo a gente terá aí modelos de gestão de manutenção muito parecidos com os dos automóveis, né? Garantias estendidas, a construtora assumindo a manutenção por um período determinado, porque a partir do momento que eu começo, que eu consigo enxergar quais são as atividades, qual é o meu custo, quais são os prazos, é uma vantagem para a construtora atuar nesse sentido, né? Garantir que isso vai ser feito da melhor forma, garantir que ela vai contribuir com o prolongamento da vida útil, da durabilidade do edifício, né? Da mesma forma como as montadoras fazem com os automóveis, né? Elas garantem, elas dão garantias mais estendidas, 5, 6, 7 anos, desde que a manutenção seja feita na concessionária, em uma autorizada, eles acompanham tudo isso, você tem que comprovar essa manutenção. Enfim, eu realmente vislumbro essa oportunidade para as construtoras, né? Eu imagino que a construtora que enxergar isso dessa forma vai conseguir tirar um proveito melhor dessa fase do projeto. Trazendo ainda alguns conceitos, né? Vamos falar dos jurídicos, que eu acho que na minha opinião, são os mais complicados, porque você não tem um consenso, né? A gente não consegue, a gente conversa com os jurídicos, a gente vê as informações, a gente não consegue ter um consenso, ainda mais para nós engenheiros que somos mais cartesianos, né? O jurídico, o direito, ele é muito subjetivo, então a gente sente uma dificuldade muito grande de trazer esses conceitos, mas eu não vou entrar em detalhes, eu vou trazer só os principais, que, por exemplo, o Código Civil, no artigo 618, ele traz o conceito do prazo, né, onde a construtora responde pela edificação, né? O consultor ele responde pelo prazo de 5 anos pela solidez e segurança da edificação, né? O que quer dizer isso? Solidez e segurança, não quer dizer que a construtora era responsável por todos os sistemas durante esses 5 anos ou por qualquer tipo de falha, né? E é uma que as pessoas elas ficam com isso na cabeça durante os 5 anos,
imagino que a construtora ela tem que responder por tudo isso. Então, a construtora ela tem que ter essas informações, distribuir, ela tem que dividir essas informações para deixar claro para todo mundo quais são as responsabilidades. O Código Civil traz essa questão, né? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz dois conceitos importantes, que são muito aplicáveis ao uso e operação, que são o quê? O vício aparente e o vício oculto. O vício aparente é aquele de fácil detecção, né? E o usuário, ele tem o prazo de 90 dias para fazer essa solicitação, a partir do momento do surgimento do recebimento, né, das chaves e a partir do momento que ela entra na unidade. Já o vício oculto, de difícil identificação, o usuário ele tem 90 dias contados a partir do aparecimento ou da identificação da falha, né, constatação da falha, o que gera uma dificuldade muito grande da gente conseguir comprovar, né, quando surgiu ou quando começou. Enfim, por isso que eu acredito que seja por isso um dos principais motivos a gente não ter um consenso dentro da parte jurídica, né? O que contribui para isso é a questão que a gente não tem um alinhamento entre a jurídica e a técnica, né? A gente tem esses prazos dentro do Código Civil, dentro do Código de Defesa do Consumidor, mas as normas técnicas elas são mais cartesianas e trazem prazos mais específicos para cada sistema, né? Então, eu tenho alguns poucos sistemas que têm um prazo de 5 anos. Então, por conta disso, a gente ainda não tem um alinhamento também entre a parte técnica e a questão jurídica, né? Mas vamos seguir adiante, não era... A questão jurídica nunca vai ser um ponto onde vai ser fácil da gente definir, né? Nós como engenheiros. Queria trazer alguns dados importantes e algumas informações importantes do setor, né? Dividir alguns números que eu acho que vai fazer a gente pensar um pouquinho do que a gente tem informação em relação a isso. Imaginando que a gente tem um ciclo de vida aí em torno de 5, 6 anos, às vezes um pouquinho mais, 7, enfim, entre a idealização de um projeto, né, e a entrega, a execução da obra e a entrega da chave para o cliente, né, 5 ou 6 anos. Comparado com um ciclo de vida útil do edifício de 50 anos, né, pensando num ciclo de vida útil mínimo, né, nem pensando no superior que seria 75 anos. Mas a gente tem 5 anos, 6 anos da concepção e da execução, considerando um prazo de 50 anos de vida útil, né? Então, a gente tem em torno de 90% do ciclo total do projeto na etapa de uso e operação. Vamos pensar vamos pensar na quantidade de dados e informações técnicas que a gente tem girando nesse período, né? Tanto para a validação da proposta, do projeto, né? A real satisfação do cliente, do usuário, depois da ocupação, o que deu certo, o que deu errado, a avaliação de desempenho, né? Enfim, as consultoras têm que ter um cuidado muito especial nessa etapa do ciclo de vida do projeto, né? Vou trazer alguns números para vocês. Estima-se que 70% do custo total do ciclo de vida do projeto está nessa fase, né? Então, a gente se preocupa muito com orçamento de obra, com gestão, com projeto, custo do projeto, isso, mas 70% de todo o custo do ciclo de vida inteiro, ele está nessa fase após a entrega, né? Após o momento que o proprietário pegou a chave. 2% do custo de obra, em média, as construtoras demandam com despesas em manutenção no período de garantia. Mas esse período de garantia até o primeiro ano de entrega, né? Só no primeiro ano, esse é um número validado já, muitos construtores trabalham com esse número, 2% do custo de obra ele vai no primeiro ano de uso e operação, no pós-obra, né? É um valor representativo, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção nesse período, né? Outra informação importante de uma pesquisa que faz a gente se atentar, né, a questões importantes. Uma pesquisa de 2005, né, com mais de 1 milhão de metros quadrados pesquisados em São Paulo, ele trouxe referência em metros quadrados e não unidade, sendo a metade dos edifícios com menos de 5 anos de uso, né? A gente trouxe esses números que são o quê? 90% deles com problemas de instalações hidráulicas. Então, o que ele quis dizer? Ele analisou 1 milhão de metros quadrados, desse 1 milhão,
Metade deles, 500 mil metros quadrados, estavam em edifícios com menos de 5 anos, ainda dentro do prazo que garantia das construtoras. Neles, 90% tiveram problemas de instalações hidráulicas, 80% problemas de estanqueidade de fachada, de esquadria, e 67% patologias na fachada. Sem entrar no mérito da questão, sem juízo de valor, mas esses números são muito expressivos, né? E só reforçam a necessidade da atenção especial que as incorporadoras e consultoras devem ter nessa etapa, principalmente para acompanhar o cliente nessa jornada e avaliar a sua satisfação. Não que isso vá se resolver nessa etapa, mas você consegue tirar informações importantes para você melhorar os seus projetos, melhorar o que você está fazendo, enfim, você avaliar melhor o teu sistema e a tua edificação, né? Um exemplo de sucesso em relação a isso é Vitacom, São Paulo, onde o CEO deles faz questão de participar periodicamente de reuniões de condomínio de seus empreendimentos. Isso ele fala abertamente nas lives, em podcast que eles participam. Nós sabemos assim, ele traz isso para a gente, né? O segundo ele é ali que ele entende as reais necessidades dos seus clientes, enxerga a percepção deles em relação ao seu produto. Eles dividem também espaços, promovem ações em conjunto com o objetivo de se integrar à comunidade dos clientes, porque, segundo ele, é ali que está a informação. A informação, as informações, os dados, hoje, elas são muito importantes, muito valiosas, né? Hoje, qualquer setor comercial, ele faz de tudo para ter a informação, a tua informação. Hoje a gente, né, vive preocupado com a privacidade, porque está todo mundo querendo arrancar as nossas informações, né? Então, ainda nessa linha, né, da quantidade de informação que a gente tem nessa etapa do ciclo de vida da edificação, para a construtora, a gente tem também uma geração muito importante de dados para a cidade, para o município onde o edifício está inserido, né, onde se encontra a edificação. Porque ali a gente tem informações de consumo, informações como consumo de água, consumo de luz, horários de pico de consumo, muito mais personalizada para esses que a gente tem hoje, né? A gente pode saber exatamente quanto cada unidade consumiu, quem habita aquela unidade, a gente tem informações relacionadas a censos demográficos, consequentemente a demanda de infraestrutura da região, demanda de recursos, e assim por diante, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o conceito de cidades inteligentes, né? Isso converge para a essência das cidades inteligentes, que é o planejamento urbano, a tecnologia, pessoas, meio ambiente, a relação entre esses fatores. E, enfim, o edifício ele começa a ter uma memória, né? E hoje em dia esses dados são ativos muito valiosos, principalmente quando a gente tira proveito deles. Eu gostei muito de uma comparação que o Fred da Realiza fez na live que ele apresentou aqui no ecossistema, onde ele falou o seguinte, ele disse que num futuro não muito distante, os edifícios serão mini usinas de água, de luz, de gás, né, gerados pela reciclagem dos resíduos. E isso é incrível, porque eles serão autossustentáveis em vários aspectos, né? E realmente é uma tendência global, é muita gente pensando nisso já. Inclusive ele trouxe exemplos de projetos que eles estão desenvolvendo já com esse pensamento, né? Já atuando dessa forma em alguns sistemas. Enfim, a gente percebe que isso já é palpável, né? Isso já começa a acontecer. E as construtoras elas têm que começar a enxergar isso, né? Principalmente no projeto, projetistas, enfim. E ainda nessa linha, né, de gerar informação, de gerar análise de dados, e a gente aqui no nosso escritório começou a desenvolver e estamos trabalhando no nosso projeto chamado 7D Tech, né? O 7D ele vem da sétima dimensão da metodologia BIM, que está relacionado ao uso e operação, né? É uma plataforma de gestão de manutenção predial, cujo foco principal é atuar junto com as construtoras, né? O foco está nas construtoras, para tornar mais amigável essa jornada do uso e operação
do edifício pelos clientes, pelos usuários, pelos moradores, né? É claro que com um enfoque mais técnico, né, já que nosso objetivo é tratar isso junto com as construtoras, dentro das construtoras, mas a diretriz principal está na informação, né? Como é que a gente vai trabalhar a informação e como é que a gente vai trabalhar esses dados que estão nessa fase do ciclo de vida do projeto. Tanto para a construtora como para o cliente usuário, o síndico, os envolvidos, o objetivo principal está no quê? Está em distribuir informação correta, distribuir informação mais adequada para quem vai utilizar, né? E esse é o nosso objetivo principal junto dentro desse projeto que é a CETDTEC. Hoje a gente está em processo de validação já desse modelo em uma empresa parceira nossa que é a Fento Empreendimentos. A gente está num processo também de incubação, eu falo porque o Eduardo, na live deles também, ele acabou comentando isso, Eduardo Fetter, né? Então, eu tomo a liberdade de falar também. A gente tá iniciando aí, se Deus quiser, uma parceria muito boa aí com a Cinco. E o meu objetivo de trazer esse exemplo da 7DTEC, ele é só para demonstrar o que a gente realmente acredita que é o cerne da questão do uso e operação, que é a manutenção, né? Eu reforço, né, como eu falei no início, pensando no papel da construtora dentro desse processo como um todo, né? Não apenas na manutenção propriamente dita, mas qual é o reflexo disso, né? A partir do momento que eu tenho a possibilidade de girar um ciclo PPCA e conseguir melhorar continuamente, né? Eu colher as informações daquilo que já está andando e trazer para os meus projetos atuais. Como é que a gente imagina fazer isso, né? A gente está desenvolvendo uma plataforma para gestão de manutenção com todos os sistemas de edificação, baseado em todas as exigências normativas de manutenção, não só pela norma de manutenção, mas sim pelas específicas de cada sistema, né? E com isso, facilitar o acesso a essas informações. De que forma facilitar o acesso, né? É o cliente receber isso de maneira online, né? O cliente, eu digo, o síndico, o edifício, enfim, as pessoas que operam e usam realmente a edificação. Para isso, ou pensando nisso, né, a gente trabalha dentro de alguns conceitos Leans. Eu acho importante trazer isso porque demonstra essa preocupação e essa tendência, né, do Lean, que seria que eliminar o que não acrescenta, agregar valor, diminuir a variabilidade, otimizar o tempo, né, tornar os processos transparentes, que é um dos pontos principais. A gente sempre, como a gente trabalha muito com isso, a gente vê que esse é um dos pontos principais, né, tornar as coisas transparentes, dividir informação, colocar a informação para a pessoa no momento correto também, enfim, a gente imagina que esses conceitos do Lean são muito importantes para o sucesso, né, desse projeto. E é claro que é um caminho longo, a gente sabe que, pensando que o conceito ele deve estar claro desde o início, né? E uma das nossas principais premissas para o sucesso desse projeto é utilizar a metodologia BIM. Por quê? Porque dentro do conceito que a gente acredita que é o mais assertivo, quer dizer, o que ele diz que é a metodologia BIM? Que é uma metodologia de troca e compartilhamento de informações confiáveis durante todas as fases do ciclo de vida de uma edificação. Então, esse a gente imagina que é o conceito mais assertivo para a metodologia BIM, né? É a troca e o compartilhamento de informações confiáveis, né? Que elas vêm de uma base computacional, né? Durante todas as fases do ciclo de vida da edificação. Então, é isso que a gente imagina, né, prosseguir com o BIM e fazer ele trabalhar junto com a nossa plataforma. Ou seja, a gente tem informações de custo, prazos de manutenção, atividades de manutenção, detalhes técnicos, informações de fornecedores, documentos técnicos, tudo isso daí dentro do modelo, né, dentro do modelo computacional. E disponibilizar essas informações, né, que é o mais importante, as pessoas lá do outro lado do,
as pessoas que estão usando isso, né, que estão realmente utilizando a edificação, ter acesso a esse tipo de informação, é claro, avaliando a complexidade, o nível, né, o detalhamento dessas informações, com quem vai receber. Não adianta nada eu mandar um arquivo IFC para o edifício que as pessoas não sabem nem o que é, não tem nem o modelo para abrir, né? Então, esse é um ponto que a gente sempre avalia, né? E eu queria trazer também comentar pelo menos, né, de algumas tendências, algumas novas tecnologias que estão girando em torno desse assunto, né, do uso de operação. Eu acredito que hoje a gente nós já temos muitas opções e alternativas relacionadas à inovação para utilizar nessa etapa do ciclo de vida, né, no uso, na operação, no momento que eu estou operando o edifício. Os drones, eles vieram assim de uma forma muito maciça. A gente tem até uma empresa no próprio ecossistema que é uma referência hoje em drones, que é a Smart City, Smart Sky, né? Os drones hoje eles estão sendo usados para inspeção de fachada, inspeção de locais de difícil acesso, como cobertura, inspeção do sistema de para-raio, SPDA. Em alguns locais já está sendo estudado até a substituição, já tem até resultados bem satisfatórios na substituição do teste de percussão, do famoso bate-choco, né? Pelo drone fazendo essa análise com termômetros infravermelhos. Então, enfim, olha que nível que nós estamos, né? Sem, não precisa mais o cara descendo na cadeirinha com o martelinho, batendo e rabiscando a, a fachada inteira, né? Os mais diversos tipos de automação, hoje a gente já tem para área comum, salão de festa, guarita, tudo isso daí, né? Então, portaria remota, controle de acesso, temos opções também no ecossistema para isso, né? Utilização de realidade aumentada, informação já não manual, né, para os usuários, que é uma facilidade, né, visual, você enxergar o que você precisa em vez de você ler, enfim, tudo que é visual é mais fácil de entender, né? Inclusive é uma ferramenta que a gente tem no nosso projeto, no Centro Tech. Tem novos sistemas e técnicas construtivas para retrofits, né? O retrofit ele tem uma relação muito grande com o uso, com a gestão do uso e operação, né? Vários fornecedores já se atentando a esse mercado e investindo nisso. Vários aplicativos para uso no condomínio, gestão, compartilhamento de informação, agendamentos, enfim, sistemas de medição por telemetria, né? Então, gera muita informação, como eu disse, mais personalizada dos usuários, sistemas de gestão e manutenção, enfim, a gente tem várias opções aí, várias tendências. Eu acho que hoje em termos de tecnologia, o céu é o limite, né? Tem muita coisa disponível. Se não tem aqui, já tem em outro lugar e já está chegando, ou tem alguém pensando e tentando. Enfim, finalizando, Graça, eu acho que é isso, né? Eu queria agradecer de novo, agradecer vocês, agradecer o ecossistema, agradecer o pessoal que está aí acompanhando e prestigiando. Eu queria deixar os meus contatos, minha rede pessoal, rede social, né? No Instagram é Gustavo Teto, Teto com dois T's, underline 2HT, LinkedIn, Enge Gustavo Teto, tudo junto, Teto com dois T's, e meu e-mail é gustavo@2htengenharia.com.br. Quem quiser, enfim, tiver alguma dúvida, quiser contribuir, quiser discutir, quiser conversar sobre o assunto, a gente está de portas abertas aí. Beleza? Obrigado. Muito legal, viu, Gustavo? Você trouxe uma recontextualização muito show relacionada ao empreendimento. Eu também tenho uma visão assim diferente relacionada a projeto e você trouxe uma, né, como eu falei, uma recontextualização. Projetos, para mim, de qualquer natureza, né, seja no segmento da construção, seja em outro segmento, para mim é instrumento de prosperidade, porque ali tem o envolvimento de quem está fazendo, ou seja, construtora, incorporadora, o próprio a empreiteira, né, todos os envolvidos ali,
que é para trazer prosperidade para quem está entregando e prosperidade também para quem está comprando, né? Então, uma vez sendo esse instrumento de prosperidade, ou seja, a gente precisa cuidar disso, né? Precisa ter essa gestão. E as teorias já dizem que, vamos assim dizer, o gestor desse empreendimento, desse instrumento de prosperidade, só deve sair do circuito quando ele estiver adequado ao uso, né? E adequado ao uso tem a ver com manutenção, tem a ver dele estar pronto, né, para ser utilizado, e todo esse suporte que a gente tem trabalhado em todos os segmentos, que é a experiência do cliente, né? Então, você agregar serviços, né, ao produto que você entrega, querendo ou não, o empreendimento, o final dele é um produto, né? Está agregado é o que traz a geração de valor, né, em todos os sentidos. Então, eu acho que foi muito legal essa contextualização aí, eu achei fantástico. Parabéns. Agora eu vou abrir, eu vou deixar aqui aberto para o pessoal que quiser perguntar, quiser complementar alguma coisa. O Gustavo está à disposição, viu, pessoal? Diga, Gustavo, você queria complementar algo aí? Eu só ia falar que a questão toda gira em torno do cliente, né, Graça? O cliente é o principal fator, ele que faz as organizações continuarem vivas, né? E a gente tem que atender, tem que acompanhar e tem que ter certeza que está sendo bem, que a gente está conseguindo satisfazer, né? Aquela exigência dele, né? Esse é o ponto principal, eu imagino. Com certeza. E todas essas tecnologias que você comentou aí, que tem várias, né? Acho que ferramenta, tecnologia, solução inovadora, se você for pesquisar não só Brasil, mas mundo, tem muita coisa legal que pode ser aplicada. E que visa, né, obviamente, várias fases do projeto, do empreendimento, mas também a questão da transparência, a questão de mostrar para o cliente como é que as coisas estão acontecendo, ter mais segurança, enfim, aí vem a tecnologia agregando valor também, e ajudando as empresas, né, a fazer essa gestão, porque não é fácil, né? Você cuidar de um empreendimento de ponta a ponta é complicado. Pessoal, perguntas? Ixi, todo mundo quietinho, ninguém quer perguntar? Bom, de qualquer forma, eu deixei ali, né, Gra? Se alguém quiser, se tiver alguma dúvida, quiser perguntar depois ou quiser fazer conversar um pouco sobre o assunto, estou à disposição ali naquelas informações que eu passei ali no final. E eu tenho uma pergunta aqui com relação a essa parte da gestão aí, que você comentou de manutenção. Você acha que isso é uma coisa que precisa ser. Porque você falou de um índice aí, né? Um percentual de vida útil, que você comentou vamos assim dizer, três variáveis, né? Que compõem esse percentual de vida útil. Você acha que esse tempo de gestão, ou seja, se eu tiver que fazer um planejamento e que eu preciso contar que tempo que eu devo sair do circuito, que tempo que eu preciso ficar, eu como construtora, né, incorporadora, que tempo que eu preciso ficar ali cuidando dessa gestão, tem a ver com esses três índices que você falou? Isso é variável? Como é que você vê isso, Gustavo? Ele é variável, né? Assim, esses três índices, eles são a forma como eu calculo a minha vida útil, né? O que a norma de desempenho traz? Vou para a norma, então, né? O que a norma... A norma, ela traz uma informação que se eu cheguei na metade da minha vida útil, né? Por exemplo, a minha vida útil de determinado sistema lá é 10 anos. Se eu cheguei na minha metade da vida útil desse sistema e comprovadamente eu não tive problemas maiores, eu posso considerar como atendido esse requisito de vida útil, né? Então, resumindo, se eu for até a metade da vida útil da forma correta, como eu tenho que ser, eu tenho esse requisito atendido, né? Então, eu acho que valeria a pena avaliar esse período e determinar um prazo ali intermediário para daí sim você falar assim, não, estou tranquilo, eu posso acompanhar, né, um pouquinho mais de longe
a partir daqui eu não preciso estar tão presente na questão de manutenções e avaliações, enfim. E entendendo que o próprio edifício ele tem condição de avaliar e fazer essas manutenções da forma correta, né? É importante, acho que isso é o mais importante, né? A empresa entender e dar essa condição para o edifício e só acompanhar, né? Mas é importante ela entender se o edifício tem condição para isso. Eu não me lembro agora de uma startup que eu vi, não é do Brasil, é fora do Brasil, que ela trabalhava exatamente com tinha alguns dispositivos que, em tempo de construção, ela colocava em algumas partes da obra, tipo alguns sensores IoT dentro da laje, nas paredes e tal, e isso ia informando, por exemplo, alguns indicadores que os engenheiros, enfim, o corpo vamos dizer, de planejamento ia imputando para esse dispositivo. Então, por exemplo, umidade, essas coisas todas que a gente precisa acompanhar, né, ao longo da vida e do empreendimento. Você vê também a possibilidade de usar isso para ajudar, esse tipo de coisa? Sim, sim. É claro que a gente ainda não viu isso aqui, né? Mas hoje em dia, eu sempre falo, hoje em dia a questão toda já não é mais a, a barreira já não é mais a fronteira, eu sempre falo isso, né? É a cultura, né? Porque hoje em dia você tem acesso a qualquer tipo de informação, qualquer tipo de processo ou de metodologia. A grande questão é você conseguir adequar isso à tua realidade aqui, né? Eu sei que tem, por exemplo, a Caterra é um exemplo disso lá nos Estados Unidos, né? É uma empresa, assim, eu sou fã deles, eu acho, eles têm todos esses modelos lá, né? Eles avaliam dessa forma, né? Eles têm realmente esses sensores de umidade, de sobrecarga de elétrica, de variação de deformações na estrutura, e eles conseguem acompanhar tudo isso, né? Já é uma realidade lá fora, né? Claro que mesmo lá fora, uma empresa como essa, ela está acima da curva, né? Então, vai demorar um pouquinho para chegar, mas como eu sempre falo, a barreira de fronteira já não é o determinante hoje para a gente ter ou não determinada solução, né? Com certeza, de repente nem é tão difícil assim, basta a gente ir Não, atrás e exatamente, pesquisar, né? E trazer e experimentar. exatamente. Muito Uhum. legal, Gustavo. Mais alguma pergunta, pessoal? Senão, eu vou liberar o Gustavo aqui. A live ficou gravada, né? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida também, tem ali todo. O Gustavo está ali presente no ecossistema, no grupo, né? E vocês podem ficar à disposição, ele está à disposição e vocês podem contactá-lo ali. Isso aí. Gustavo, tá me ouvindo? Opa, tô, aham. Gustavo, você falou ali, comentou em um valor de 2% do custo de obra para manutenção pós o primeiro ano ali de ocupação, certo? Isso. Tem algum cálculo para os próximos, até o quinto ano, mais ou menos, ou não tem isso como referência? Ele eles usam algumas estimativas, né? Mas Uhum. ele pode chegar até 5%. É o que o Até 5. pessoal ali vai variando ali, 4, 3, 4, 5, mas dificilmente ele vai passar desses 5%. Uhum. Mas o primeiro ano, basicamente 2%, né? Isso. É É, claro que, enfim, ele varia bastante, né? Mas em termos em linhas gerais, é isso daí, né? até porque se tiver uma economia maior na obra, dependendo de como foi executado, pode aumentar o custo, né? Então é meio Ah, com relativo. certeza, com certeza. Aumentar e diminuir, né? O foco é sempre diminuir isso. Por isso que a gente propõe sempre fazer essa análise lições aprendidas, né, das obras que já foram. Era essa a minha pergunta mesmo. Beleza. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar o Gustavo aí, ó. Um monte de coisa legal para perguntar. Não? Então, beleza. Gustavo, muito obrigada mais uma vez, né, por estar aqui conosco, compartilhando tanto conhecimento. Muita coisa legal foi dita hoje. Nos vemos em breve. Quinta-feira tem mais. Um abraço, Joia. Eu que pessoal. agradeço, Obrigada Graça. pela participação. Abraço e obrigado. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.